E agora o nosso Conversa Franca, assuntos que interessam a você com os nossos convidados especiais. E hoje nós recebemos Ademar Altieri, diretor de comunicação da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que vai falar sobre mercado e também o grande evento Ethanol Summit 2011, que está em sua terceira edição. Altieri, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Com vocês. Antes de falarmos do Ethanol Summit, vamos falar um pouco de mercado, da situação do etanol. Nós conversávamos nos bastidores antes do programa começar, que na verdade se trata de um problema positivo, porque é um problema de demanda. Trace o cenário, o panorama de momento do mercado, por favor. Bom, você tem uma situação, uma conjuntura que precisa ser enfrentada, né? O setor tem muito interesse em levar adiante as discussões que já estão ocorrendo há muito tempo, né? Foram intensificadas, né? É uma reação ao problema pontual, né? A Única alerta sobre determinadas questões e procura encontrar caminhos para elas há muito tempo. Só que a coisa parece que a luz só acende quando tem aquele probleminha, quando ele ocorre na entre-safra, né? O preço sobe, todo mundo percebe. Ah, não, então precisa fazer alguma coisa. Bom, a Única já vem dizendo isso há muito tempo, né? Nós temos um projeto positivo no Brasil, o resultado dele é hoje examinado com atenção pelo mundo inteiro. Não por acaso, você falou do Ethanol Summit, nós vamos ter aí mais uma vez um contingente muito pesado de visitantes do exterior, de todos os continentes. As pessoas vêm aqui para conhecer o que é feito no Brasil. Então isso é muito positivo. Agora, tem aspectos que precisam ser arrumados para a gente não voltar a ter o tipo de problema que é pontual, né? Se você analisar friamente, o sistema funciona por 345 dias, dos 365 dias. Daí tem um período ali que você fica com dificuldade, o preço sobe. Aquela subida de preço não significa que muita gente esteja ganhando muito dinheiro, porque é uma alta de preço devido à escassez, não tem etanol para comercializar, e a pessoa que precisa também não compra desse preço, né? Então é uma reação de mercado de quem está no mercado, de quem está sujeito à oferta e demanda. Essa é a realidade do etanol, né? Então, parte da dificuldade também é que o concorrente do etanol, a gasolina, não está sujeita às leis de mercado. O preço de gasolina no Brasil é um preço administrado. Ele acaba virando um teto artificial para o etanol, e isso faz parte do problema, né? O que nós estamos vendo hoje, na verdade, é uma consequência do pós-crise, crise 2008. O setor passou por uma alteração naquele momento. Ele vinha investindo forte para expandir a produção. Aí veio a crise, secou o crédito e continuou tendo investimentos, só que foram direcionados para a consolidação. As empresas que estavam enfrentando dificuldade acabaram absorvidas, né? Ou alguns grupos cresceram, alguns grupos novos entraram no setor. Então, continua havendo investimento, mas não mais em expansão de capacidade, e foi em compra de empresas. Ora, na medida que você deixa de investir para expandir a produção e a demanda continua crescendo, e foi ainda exacerbada, né, porque o governo incentivou a compra de carros novos para combater justamente os efeitos da crise. Então, mais gente ainda já tinha vendas recorde acontecendo de carros, e 90% dos carros novos vendidos no Brasil são flex. E uma pessoa, invariavelmente, não compra um carro flex porque quer usar gasolina, quer usar etanol, certo? Então, houve toda essa conjuntura e desagou no problema que nós presenciamos nessa entre-safra. Agora, com a produção em andamento, o preço baixa, etc. Mas temos que olhar para frente, nós temos que pensar em estabilidade, porque isso não é só ruim para o consumidor naquele momento, é ruim para o produtor também. Sim. Porque não tem previsibilidade, né? Você não dá para existir assim a longo prazo, não é bom. Altieri, você disse que a Única já vem apontando esses problemas já há algum tempo. O próprio presidente da Única, Marcos Bianchi, passa mais tempo em Brasília do que propriamente em São Paulo. Ultimamente, sim. E você falou sobre um projeto. O que é esse projeto? Não é bem um projeto, são conjuntos de medidas que estão sendo examinadas e discutidas com diversos canais no governo hoje e que precisam ser levados a bom termo, né, com o intuito de ser construtivo e produtivo, né? O setor também quer entender que o governo tem no setor a prioridade que sempre declarou,
que tem, né? O governo afirma sempre que o etanol é prioridade. Então, nós precisamos ver que isso é, de fato, realidade. Tem que ser realidade com ações, né? Com incentivos nos lugares certos, nos momentos certos, para que as coisas certas aconteçam e as fichas caiam no lugar. Quais tipos de incentivos faltam? Por exemplo, a estocagem do produto, né? Isso hoje, 80% da estocagem de etanol no Brasil depende das empresas, as usinas é que estocam, né? As distribuidoras querem o produto entregue em tempo real. Isso cria uma situação de logística em que o custo da estocagem fica todo com o produtor. Então, já há muito tempo que se fala, né? Muitas vezes você vê na mídia, por que não fazem estoque regulador? Existe já um mecanismo para fazer isso, que é a arrantagem. Há 2 anos ela existe. E há 2 anos que ela é pouco usada, porque os critérios para você levantar esse dinheiro são muito complicados, as exigências são muito elevadas. No momento pós-crise de 2008, por exemplo, com as empresas alavancadas, você tentava levantar o dinheiro da arrantagem e as empresas não atendiam as demandas, né? As expectativas para que esse dinheiro fosse concedido. Então, não houve a estocagem. Evidente, não adiantou ter o crédito, porque boa parte dele, vasta maioria daquele crédito, não foi utilizado, né? Um problema vai acarretando o outro. Exatamente. Ele precisa também ser oferecido com mais antecedência, né? Quando você entra com o processo, tem uma demora. Quando a concessão do crédito acontece, você já passou até do auge da safra, né? Da maior produção. Isso significa que esse produto está indo para o mercado, está sendo consumido. Isso, inclusive, força a queda de preços abaixo do que seria o normal, né? Uma oscilação para baixo, que também não é desejável. Isso gera mais consumo, consome o produto com mais rapidez. Claro, as pessoas dirigem mais, porque o preço do combustível está mais barato, né? E isso prejudica também a estocagem, né? A sobra de produto para você ter na entre safra. Porque você produz por 8 meses e tem que sobreviver 12 com essa produção. Então, você vê, tem toda uma conjuntura aí. Se você estimula a estocagem, você ajuda a situação. Como é que o governo tem se comportado em relação a essas necessidades, em relação a essa conjuntura? Olha, está havendo muita discussão, muita conversa, num tom construtivo, num tom positivo, né? A gente só espera agora que isso tudo caminhe para medidas, né? Porque agora, você vê, começou a safra, o produto está no mercado, o preço caiu, né? A tendência é aquela urgência ir embora. Então a gente gostaria que isso não acontecesse, porque todo ano vai ter uma entre-safra. Sim. A Fê Combustíveis diz que houve uma queda nas vendas de 8,5%. Isso é um número aceitável, normal, ou é em função dessa crise que ocorreu? Você diz no ano passado? Isso. Né? Isso, houve uma queda mesmo por causa da elevação de preços pontualmente em determinados momentos, né? E, enfim, a oferta de produto em termos de volume até cresceu um pouquinho, muito pouquinho, mas cresceu. Não o suficiente para acompanhar o crescimento na demanda, né? Quer dizer, quando você continua vendendo carros no ritmo que a economia está presenciando, é evidente que vai haver uma demanda maior, né? Então, o crescimento tinha que ser maior, mas não é bom uma queda, é a primeira queda desde a implantação do carro flex, né? Que é um sucesso, importante isso, é um driver, né? do setor hoje. Mas isso tem que ser combatido com mais oferta, né? Como também é errado ficar pendurando o problema na produção de açúcar, né? Isso é uma coisa que não explica praticamente nada do que a gente presenciou, né? Não é a produção de açúcar que causa o problema do etanol, né? A variação no uso de cana do etanol para o açúcar em 2010 foi de 3%. Né? Quer dizer, isso não é o suficiente para causar o problema. O problema é estrutural e é mais amplo. Vamos falar agora de coisas boas. No evento Ethanol Summit, que começa na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, quais serão os principais temas debatidos? Olha, o Summit esse ano está todo dedicado ao que você está vendo acontecer com o setor sucroenergético brasileiro. Ele está deixando rapidamente de ser algo voltado exclusivamente para combustível para carro, ou mesmo o açúcar, que continua um produto importante, e ele está virando o setor e suas vertentes, e suas parcerias e seus interessados, está virando justamente algo que está dentro da cabeça das pessoas no mundo hoje, que é a questão do baixo carbono, a economia de baixo carbono. Então você está vendo opções surgindo que aproveitam a cana-de-açúcar como matéria-prima e que buscam esse objetivo. Então, por que se faz bioplásticos, né? Por que a Coca-Cola está fazendo uma garrafa
que é 30% a partir de etanol de cana, né? E não serve se for outro tipo de etanol. Por quê? Porque não atinge a redução de CO2 que é desejada hoje. A empresa Coca-Cola tem isso como um projeto global, vai construir 5 fábricas para produzir a resina, precisa de etanol de cana para fazer essa garrafa. A Danone está fazendo copinhos de iogurte a partir de cana-de-açúcar. A Procter & Gamble, que é uma mundial, uma multinacional imensa, está fazendo embalagens para toda sorte de produtos a partir de etanol de cana-de-açúcar. Você tem empresas de biotecnologia investindo em bactérias customizadas que transformam a cana-de-açúcar em diesel, em querosene de aviação, em química fina. Todas essas vertentes estão aí na nossa frente, não estamos falando aí de coisas impossíveis. O Brasil já é referência, né, nesse segmento? Bom, certamente a cana-de-açúcar é, né? E nós trabalhamos justamente para que isso cresça mundialmente. Hoje tem mais de 100 países no mundo que plantam cana. A Única tem feito várias ações de marketing nesse sentido? Não de marketing, porque a necessidade é de conscientização das indústrias estabelecidas e, no caso da exportação, dos governos, porque o comércio internacional, por exemplo, de etanol é incipiente. Eu digo no sentido de divulgar essa tecnologia mundo afora. Sim, bom, muita dessa tecnologia vem de outros países, né? As empresas que estão trabalhando a biotecnologia fortemente são empresas americanas que começaram a pesquisar formas de produzir isso com diversas matérias-primas e descobriram que a cana era melhor. E o que é que elas acabam acontecendo? Elas acabam fincando bandeira no Brasil. Elas vêm para cá porque é aqui que tem cana e é aqui que tem empresas já estabelecidas e competentes no uso da cana, no manuseio da cana. Então, o melhor lugar para você pôr uma planta dessas para fazer, de repente, diesel de cana-de-açúcar, onde é? É numa usina que já está estabelecida, que já está produzindo etanol, açúcar, que já tem lá a estrutura, já está lá chegando a cana. É lá o melhor lugar. Já temos, inclusive, casos em que isso está acontecendo. Que bom. Né? E quais são os principais painéis e os principais visitantes? Olha, tem 2 atrações muito interessantes no Summit desse ano. Uma delas é um painel com 4 executivos de grandes empresas de petróleo. Por quê? Porque o Brasil é o único lugar no mundo onde as grandes petroleiras produzem etanol em larga escala. Isso não acontece em mais nenhum lugar do mundo. Então nós já temos aqui a Shell, que entrou na parceria com a Cosan, temos aqui a BP, que foi a pioneira, a primeira petroleira no mundo a investir em produção de etanol. Temos a nossa brasileira Petrobras e temos chegando agora a Total, que é a multinacional de petróleo da França. Né? Então nós vamos ter grandes executivos dessas 4 empresas para discutir o futuro do petróleo e o biocombustível nesse contexto. Quer dizer, nós queremos ouvir das empresas de petróleo, afinal de contas, o que elas pretendem sendo parte do mundo do etanol. O interessante é que nós vamos colocar nessa plenária também uma pessoa no papel de comentarista, que é o Vinod Khosla. O Vinod Khosla é um grande investidor americano, ele é indiano, na verdade, baseado nos Estados Unidos, e ele investe sempre em projetos de energias renováveis. Ele é fã disso, é disso que ele gosta. Então, talvez para enquadrar a discussão, nós pusemos o Vinod Khosla para comentar o que as empresas de petróleo vão dizer. Então, essa plenária promete muito, né? É uma união que levou meses para negociar, porque as empresas tinham receio de sentar uma com a outra, uma situação pública, mas nós conseguimos mostrar para eles que isso tem um peso e um valor estratégico para a indústria da cana no Brasil, para o setor sucroenergético. É isso que é o Summit. Então, esse é o momento de ter essa discussão. Não percam, então, essas 2 grandes atrações no Etanol Summit, que será realizado nos dias 6 e 7 de junho, próxima segunda e terça-feira. Ademar, muito obrigada por sua presença aqui, novamente agradeço. Por favor, deixe seus contatos. Eu agradeço pela oportunidade e o principal contato na questão do Etanol Summit é o site oficial do evento. Ainda tem alguns espaços para quem não se inscreveu, tiver interesse, é o www.etanolsummit.com.br.